Cultura Livre por Lúcio Maia. Cultura é essencial. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou o Lúcio Maia e vamos fazer um som aqui para vocês. Enrolando Salsa, começando o Cultura Livre. Eu já tenho o maior prazer de receber aqui Lúcio Maia, isso mesmo, com o nome dele na placa. Hoje também tem a primeira vez da Rita Lobo, fazendo o quê? Você vai descobrir. Tem um arquivo aqui da TV Cultura muito especial. Eu vou começar apresentando todo mundo. Vou começar por ele, Maurício Fleury, Juba, Rafa Cunha, Fábio Sá e Lúcio Maia. Todo mundo apresentado? Isso. Lúcio, vou chegar pertinho. Que horas que se lança um disco com o próprio nome? Depois de tantos discos lançados na vida, né? Quando você se depara com um nome que você fez, que você criou, e descobre que tem 200 mil homônimos, eu fiquei impressionado.
Sério que você tem muito? Foi a hora de botar o meu nome. Deixa eu explicar o que aconteceu. A princípio, a banda chamava Los 5, e a gente começou a fazer show, fizemos alguns projetos e tal. Fizemos a capa com o nome Los 5. A gente já tinha, inclusive, escolhido. E daí, descobrimos que tem 5 bandas aqui na América Latina com esse nome. Então, a gente teve um problema de homônimo forte, pesado, porque isso dentro das plataformas prejudica bastante na hora que você vai fazer a busca. Então, ficou aquela situação, qual vai ser o nome, qual vai ser o nome. A gravadora chegou para mim, o pessoal que estava mixando, todo mundo chegou, põe seu nome. Talvez seja um momento bom para colocar, talvez eu tenha me sentido à vontade nesse disco para poder colocar também. Foi um projeto que já tem, sei lá, quase 3 anos, né? Desde 2016 para cá. E são os 5 desde o começo? Não. Começou Quem com gravou, o Maurício e o Fabinho. O Fabinho e o Maurício são os originários do primeiro momento ali. O Felipe Roseno gravou o disco com a gente na percussão. E a bateria ficou entre o Thiago Silva e o Carranca. Daí acabou virando um projeto meio que de várias pessoas. Eu não gosto de dizer que é solo, porque não é sozinho. Para mim, só disco solo, por exemplo, é o Inner Vision, que o Stevie Wonder gravou tudo. Ali é um disco solo. Ele gravou o baixo, gravou a bateria. O Tim Bernardes é um disco solo. Pois é, solo. Isso. O solo, né? Aí. Não o outro. E vocês já tinham essas músicas? Eu compus os temas, que foram 7, eu compus em 10 dias, mais ou menos, foi super rápido. Eu tive essa ideia de fazer um disco com influências de música caribenha, sabe, de salsa, de afro-cuba. E por que você chamou Maurício? Nada a ver. Eu não entendo. Ele quase não sabe desse assunto, Maurício cara. não sabe nada disso. Ele está aprendendo? Você chamou ele para aprender? O que aconteceu? Tanto ele quanto o Fabinho, eu sou 2 novatos no ramo e tal, mas eu estou dando uma força para eles. Né? A gente está brincando, gente, é porque isso, o Maurício já é o rei, né? Tipo, Maurício é uma das maiores, eu acho que um dos maiores músicos mais competentes de São Paulo, os 2 aqui no caso. E eu sou um cara muito felizardo de ter eles aqui do meu lado, apoiando meus projetos, é coisa de coração mesmo. Arquivo confidencial aqui no Cultura Livre. Já vem os filhos que a gente tem junto. Agora tem a próxima música, a melhor de todas, que é o nome da música, não é a minha opinião.
A melhor de todas aqui no Cultura Livre. Por que ela levou esse nome, essa música, Lúcio? Na real, tipo assim, ela não tem a ver com a questão da escolha, assim. Eu imaginei que essa música poderia ser uma espécie de trilha sonora para o seu melhor momento, entendeu? Um rolê de tarde, o que você gosta de fazer, qualquer coisa. Feito Jorge Disney, pode ser o que você quiser. Daí eu acho que é melhor de todos, sei lá, melhor de todas as sensações, melhor de todas as tardes. Pode ser todos também. Tá, melhor de todos. Todos, exato, fica sem gênero. Tá. Ô, Lúcio, você já teve maquinado, você eu fiz muitos projetos. Nação, tem muitas coisas que vêm e voltam. Quando você começa um trabalho novo, hoje em dia, ele tem menos peso do que tinha antes? Sei lá. Você fala no sentido de expectativa, ou acho que você já tem uma carreira consolidada? Não, cara, a expectativa é importante ter, né? Eu acho que, assim, na real, tipo, eu encaro hoje em dia esses projetos todos que eu tenho que fazer como um trabalho mesmo, cara. Eu preciso pensar num formato de alguma ideia para poder botar aquilo para a galera, para poder tocar aquilo adiante e aquilo se transformar também em histórico, artístico. E para mim é importante diversificar o máximo possível. De todas as coisas que eu já tinha feito, desde, sei lá, Nação, Almas, a gente gravou com a Marisa, eu fiz gravei com o Max Cavaleiro nos anos 90, então eu já tramitei ali desde o metal mais pesado até Marisa Monte. Eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de ritmo, sabe, assim, com música caribenha, assim, com o lance da salsa, de ter as influências, não é que a gente toca isso, a gente tem influências, né? A gente parte da salsa para fazer essas ideias e muito também da guitarrada, da música paraense, porque eu tenho muita influência, assim, sempre gostei, desde pequeno que eu sempre curti Aldo Senna, toda aquela turma lá, o Pio Lobato é um excelente guitarrista. Boa. A gente vai fazer o primeiro intervalo e volta, ainda tem muito Lúcio Maia por aqui. Até já. Cultura Livre. Cultura Livre de volta hoje com Lúcio Maia. Lúcio, como a guitarra entrou na sua vida desde pequeno? Ai, caramba. Eu acho que sim, cara. Assim, meu pai era um cara que não tinha muita ligação com a música. Para falar a verdade, ele não tinha ligação nenhuma com a música. Nunca vi, na minha vida, vi meu pai assoviar uma canção qualquer. Ele era bem, sei lá, aquela coisa de cara bem cético em relação à vida. Essa música não tem nada a ver. Enfim, aí já minha mãe era o avesso dele, era uma tipo compulsiva compradora de compulsiva compradora de disco. E ela comprou um violão e deixou para quem quisesse, assim, sabe? Tipo, ela botou o violão no canto da sala e deixou lá. Todos os meus irmãos passaram por ele e não fizeram nada. E eu, com 8 anos, peguei e comecei a tocar. E aí, pronto, aí foi só uma coisa atrás da outra. Assim, eu ganhei minha primeira guitarra com uns 13, depois de encher muito o saco do meu velho. Aí ele também, muita influência do Rock in Rio, ali de 84, eu acho, 83. Eu tinha essa idade, assim, uns 14 anos, 85, E aí pronto, aí eu vi Iron Maiden, vi um monte de banda bacana pra caralho, Adorei o Ozzy. método da sua mãe, tipo, eu vou comprar um violão e deixar aqui e ver o que acontece. E ela também não obrigou, pelo contrário, ela deixou lá e assim, não falou, ó, quer aprender, eu vou botar você para estudar. Eu tenho 3. Então, nenhum deles viraram músicos, todos eles partiram para outra coisa e aí para mim foi meio natural, assim, uma coisa foi puxando a outra. Agora, esse ano a gente resolveu abrir os arquivos, né? Desde o ano passado a gente está revirando esse arquivo da TV Cultura e agora a gente vai ver um trechinho do fanzine em 1993. Aqui no Brasil, nós temos grandes guitarristas no Brasil. É pena que, por exemplo, a gente tem pouco espaço para música instrumental, que é onde os músicos mais estudiosos e conceituados no Brasil tem condição de mostrar os seus trabalhos. Mas eu acho que a gente tem grandes músicos no Brasil. Se eu fosse citar assim, eu ia ficar até devendo a outras pessoas. Mas, por exemplo, o Armandinho, por exemplo, que é um músico assim que veio do trio elétrico, aprendeu a tocar em cima de um trio elétrico e já tocou comigo em grandes festivais na Suíça e tudo, e é considerado um dos guitarristas mais respeitados. Quer dizer, estou dando Armandinho como exemplo, mas tem outros guitarristas também, por exemplo, Lenny Gondim,
que é um guitarrista que ninguém conhece. Nossa, ninguém conhece? Mas o Lene, para mim, por exemplo, é um dos maiores guitarristas que eu conheci. Tem um guitarrista na Bahia chamado Luciano, que ele não tem projeção nacional. E ele é um dos grandes, assim. Tem um outro cara que eu acho fantástico, Serginho Dias. Serginho Dias, dos Mutantes. Até hoje, na minha é um... É verdade. Inclusive, eu tive o prazer de substituir o Lene, quando ele teve aquele problema, que ele ficou doente e tudo, com a Gal, no disco Fatal. Metade do disco foi ele que gravou e a outra metade foi eu que gravei. Fanzine em 1993, Marcelo Rubens Paiva, maravilhoso. Ninguém Muito conhece? novinho, Ninguém conhece o Lene? E aí, é muita sacanagem perguntar isso? Quais são os guitarristas? Eu posso dizer os mesmos que o Pepeu citou ali, o Lane, mas assim, o Lene isso aí, 90 e quanto? 93? 93. Putz, de lá pra cá já pintou um monte de gente bacana, né, cara? Porque eu acho que o instrumento hoje em dia, ele tomou uma outra... Eu digo instrumento em geral, baixo, bateria, guitarra, scratch, enfim. Eu acho que todas as coisas hoje em dia tomou um caminho diferente. Tipo, antigamente, para você mostrar que você era um bom guitarrista, você tinha que aprender em casa a tocar, estudar pra caramba, montar uma banda, fazer uma música, e lá dentro daquela música você demonstrar o que você sabe fazer. Hoje em dia não, hoje em dia você senta na sua cama, bota o seu telefone na frente e começa a fazer os exercícios, fazer as técnicas todas e joga na internet. Então, as pessoas são meio julgadas assim, sabe? Tipo, você já viu o vídeo daquele cara falando, incrível. Então, realmente tem um malabarismo absurdo hoje em dia, técnico, em torno de todos os instrumentos, não é só de guitarra, bateria, basta você entrar ali naquele universo. E isso se desprendeu bastante, assim, eu acho que se distanciou da questão de montar uma banda, fazer uma música e aí você põe sua técnica lá, sabe? Tem dois setores. Uma intimidade, o Lúcio tem até um vizinho que está tocando vacas lá. Um salve para o vizinho do Lúcio. Eu queria dar um salve ao meu vizinho, que até hoje ele não aprendeu a fazer o solo do Sweet Child O' Mine. O cara está tentando há meses. Não era para eu ter contado isso aqui, mas um beijo para o vizinho dele. Agora tem a próxima música, Palomar.
Palomar aqui no Cultura Livre. Essa música eu senti falta de um Palomar. Falta. Um Palomar. Não, falta sempre. Não né? é? No disco tem uma voz que fala ali. Tem uma De quem é voz. aquela voz, Lúcio? É de uma atriz chamada Maria Manuela. E eu conheço ela porque a gente é casado. E por que você colocou a voz dela nessa música? Por que você achava que nessa música tinha que ter o Palomar? A Palomar é uma canção que veio de uma história em quadrinho dos irmãos Hernandes, que são descendentes de mexicanos dentro dos Estados Unidos. E eles têm parece que um parentesco com... A família deles é de Palomar, que é uma cidade bem pequenininha, meio litorânea da Espanha. E, quer dizer, nem sei se é litorâneo, mas enfim, eu sei que Palomar... E tem uma, sei lá, tem uma áurea assim, bem bucólica, assim, mas no meio da história tem duas meninas, cara, que são bem punkzinhas dentro da cidade, sabe? Então eu resolvi fazer essa música e batizar de Palomar, em homenagem à revista, mas eu precisava colocar uma referência ali. E não é porque é minha esposa, mas ela tem um vozeirão incrível. Não é porque é minha amiga, mas também acho. Daí, a gente fez lá em casa mesmo, assim, eu levei meu equipamento, meu computador, levei fone, microfone, e a gente fez no quarto das crianças lá. Botou lá, ela falou 4, 5 vezes ali, eu peguei a locução dela. Ela é muito craque de locução também. Ela também está no disco do Lucas Santana. No ela gravou modo avião, uma... ela tem uma cena no avião, eu acho, até exato, com ele. Depois vocês podem ouvir. E ela também está em vários outros lugares. Sim. Bom, agora a gente faz mais um intervalo e volta, que ainda tem mais Cultura Livre, e volta com a gente. Cultura Livre. Cultura Livre de volta hoje com o Lúcio Maia. Na saída do bloco anterior, falando sobre Palomar, você falou que você tinha se inspirado numa história em quadrinho. Foi. Como outras artes influenciam sua composição? Pesadamente, porém eu não sei te falar em que quantidade, mas para mim eu acho que eu tenho muito mais influência de literatura, de cinema, do dia a dia, do que realmente de ouvir música e tirar alguma coisa dali. Porque eu acho que até não é muito saudável você pegar referência de música com música. Eu acho que mais saudável é você ler uma história e aquela ideia vem na cabeça daquele, sei lá, de um trecho ali. E isso sim é uma coisa que é sua, entendeu? Você criou aquilo. Por mais que você diga, mas tem aquela coisa do subconsciente coletivo. Bom, aí também não dá para a gente ser tão Freud na hora de compor a música, né? Então, mas eu prefiro ler um livro, aproveitar a ideia, pegar o gravador do que ficar ouvindo música e captando trechos. Acho que ainda mais quando está fazendo disco, acho que, não sei, aí vocês que me falem, mas quando você está fazendo um disco, ficar ouvindo outros discos, não sei se isso dá uma pirada ou se é bom. Acho que tem gente que gosta. Tem gente que gosta, tem gente que não ouve. Eu acho que vocalista tem mais letrista tem mais um pouco dessa questão de ficar um pouco mais isolado para escrever. Realmente talvez influencie, né? Você ouvindo. Mas para mim não, cara, para mim é bem tranquilo, assim, eu não tenho esse problema, não. Agora tem Nascimento de um Instante.
Nascimento de um Instante aqui no Cultura Livre. A gente sempre transmite a gravação pelo YouTube e a Graciele falou ali. Eu também me identifiquei bastante com o Lúcio. Eu também vou do metal até a Marisa Monte. É isso, que bom. Ô, Lúcio, e para fazer o repertório do show? Porque no show tem outras músicas também. Sim, tem. A gente deu uma, sei lá, a ideia era a gente fazer disso um exercício artístico. Então, a gente fez 10 ou 12 músicas ali que estendia durante 1 hora e tanto. Assim, e o que colocou no show? Além das 8 músicas que tem no repertório, eu coloquei uma música que eu compus com o Siba no meu primeiro disco, que chama Alados. Tem uma música do Kraftwerk, tem... Quem mais? Tem uma do Bee Gees, que é bem legal também. Enfim, a gente deu uma estendida no repertório. E por que você... Porque no disco tem um cover, né? Sim. Tem Lithium, que aliás está no bônus, depois você pode ver. Por que Lithium entrou no disco e as outras não? Bom, a Lithium, ela foi uma questão meio... Exatamente porque precisava de música para o repertório. Eu tinha acabado de ver o documentário do Nirvana ali, do Kurt Cobain, assim, na real é do Kurt Cobain, não é nem do Nirvana, né? E aí a música no meio ali, eu falei, caramba, eu me identifiquei com a música por causa de uma história que ela tem, que o lítio é de um antidepressivo forte. Tá tudo no bônus contado. Tá tudo no bônus, Daí, a música acabou entrando e ela ficou legal, assim, foi uma coisa que a gente também ensaiava e via se rolava. Quando rolava, a gente deixava, quando não, também a gente pulava a etapa. Entendi. E aí no show, e as outras do show, vocês acabaram colocando depois que o disco estava gravado, não? O lance... Fizemos, também, né? Fizemos alguns. Na real, tipo assim, o lance de você regravar uma música é conseguir autorização. Quando é aqui no Brasil, é muito mais fácil. Mas quando é com um artista, por exemplo... essa música a gente levou 1 ano para conseguir a autorização dela. A gente pediu uma outra autorização do Fry Neck Bones, que é uma música do Willy Bobo, que a gente não conseguiu até hoje, entendeu? Então ela acabou não entrando. Então, às vezes a gente fica meio podado Entendi.
de gravar tudo por causa disso. E tem artista que pede para ouvir antes, né? Também. Rolou isso, não? Alguns não deixam. O Neil Então. Young não deixa. Não adianta gravar Neil Young que ele não libera. Já vou logo avisando, não perca tempo. Nem pensa nisso, já muda de assunto. Alguns ouvem, né? É muito horrível. O Bob Marley, por exemplo. O De Bob, ouvir a é galera horrível. pede para ouvir. Se você grava qualquer música dele, eles Ai, liberam depois de desespero, porque aí, ouvir. tipo, imagina, escuta e fala, não pode, querido. Eu acho que tem que ser, né? Porque às vezes também imagina, o Bob Marley é um artista que é tão grande, cara, tão... Todo mundo vai querer gravar. Fulaninho da barraca ali do lado quer gravar a música do Bob Marley, peraí, manda aí para eu ouvir pelo menos, porque também tem que manter um padrão, né, vai? Eu acho que é válido também. Bom, agora tem a próxima, que não precisa de autorização de ninguém, Savana Tropical.
Uou, Savana Tropical, a gente faz agora nosso último intervalo e volta, aproveita, segue nossas redes sociais, se inscreve, curte, nossas e do Lúcio e volta com a gente. Até já. Cultura Livre. Tem uma trilha sonora, uma música que quando eu estou com preguiça... Tem dia que você está com preguiça de cozinhar, você está com muita preguiça. Assim, é batata. Eu coloco essa música, eu vou animadíssima para a cozinha, que se chama Wedding Samba, de um cara caribenho que se estabeleceu na Inglaterra na década de 40, 50, chamado Edmundo Ross. Você põe essa música, você faz receitas incríveis, rapidamente, com muita alegria. Rita Lobo, como fazer uma receita quando você está com preguiça? Ela te dá a trilha sonora. Para mim, com certeza, não vai adiantar, porque eu tenho preguiça sempre, em qualquer minuto. Não tem jeito na vida que me faça cozinhar. Cozinhar? Você gosta de cozinhar? Cara, eu gosto, só não dá certo, mas eu curto. Oi? Quem não gosta é a cozinha. A cozinha me odeia Não, também. eu adoro cozinhar, mas ninguém come a minha comida. Não, eu dei muito de mim agora, eu me dediquei e descobri que a gente não tem nada a ver. Realmente, a gente vai seguir caminhos diferentes tudo bem. Tudo bem. Bom, você sempre pode participar da gravação, a gente transmite pelo YouTube, é só se inscrever lá que acho que você recebe aquela notificação. E hoje tem uma pergunta que é a pergunta mais recorrente quando você traz música instrumental em qualquer lugar do planeta. Maurício Fleury já deve ser um expert nessa resposta, se você quiser pedir ajuda aos universitários. A pergunta é do Leru Ricardo. O disco é todo instrumental. Como é que está sendo a aceitação deste trampo aqui no Brasil, já que não é o forte aqui? E o Léo Nascimento até completou, ele falou, como disse Amandu, toda música é instrumental. É verdade, cara, não deixa de ser, mas é bem diferente, né? Eu acho que a música que era instrumental da década de 80, 90 é bem diferente de hoje em dia, cara. Sim, eu falei do Maurício, para mim, Bexiga 70. O Bexiga 70 é a maior banda instrumental do Brasil de longe, cara. Os caras rodam o mundo inteiro, eles tocaram nos maiores festivais do mundo, assim, Coachella, festivais que são difíceis de tocaram ter. até em casamento na Índia. Foi, cara, os caras são... Então, assim, eu acho que a questão é aonde a música ela te toca. Quando é uma questão, tipo, meramente técnica, só vai atingir músico, né? Aquela coisa de, tipo, estou fazendo música para os músicos que vão me admirar. Mas quando você, sei lá, se desliga disso e passa a fazer música para o mundo, assim, para as pessoas, a resposta é outra, cara, sem dúvida. E dar nome para música instrumental é mais Puta, difícil. é difícil, cara, é difícil. Mas tem o mestre Miles Davis, que foi o grande, para mim, toda a música dele, assim, todo título de música para mim é especial, cara. Porque eu acho que ele era um pesquisador nesse sentido também, não só fazer a música, mas como vai batizar ela. É tudo uma arte, na verdade. Bom, infelizmente o programa está chegando ao fim, que mas tem pena. a faixa bônus. Lúcio, obrigada. Obrigado, Cerro. É bom falar de música com você também. Com você também. Legal, né? A gente tem falado muito de bebê ultimamente. De vez em quando falar de música é bacana. Obrigada, estava com saudades. Muito prazer, muito obrigada. Volte sempre. Muito obrigada, muito obrigada. O pessoal estava até falou, o Fabinho já foi tanto aí que também merece já ir sozinho. Estamos esperando o disco solo do Fabinho. Né? É isso, gente. Um beijo grande. Até a semana que vem.